apresentação, iremos relacionar uma pintura de Claude Monet e um soneto de Antero de Quental. A nossa opção por estas obras não se refletiu no conteúdo específico da arte, mas sim centramos nas emoções e aflições que os autores fizeram questão em transmitir para o público-alvo. Ambos os artistas procuraram formular uma escapatória para o seu sofrimento constante. Os dois procuram afogar as mágoas, daí a pintura também ter um maior significado com o uso do mar como centro da obra. Mors Liberatrix. Na tua mão, sombrio cavaleiro, cavaleiro vestido de armas pretas, brilha uma arma feita de cometas, que rasga a escuridão como um luzeiro. Caminhas no teu curso aventureiro, tudo envolto na noite que projetas, só o glado de luz com fulvas betas e imerge do sinistro nevoeiro. Se esta espada que empunho é coruscante, responde o negro cavaleiro andante, é porque esta espada é a espada da verdade. Firo, mas salvo. Prosto e desbarato, mas consolo. Subverto, mas resgato. E sendo a morte, eu sou a liberdade. O poema de Antero de Quental que optamos por introduzir no nosso trabalho faz referência a um dos temas mais frequentes nas suas obras, a morte. Mors Liberatrix, expressão que anuncia o título do soneto, trata-se de um termo em latim, remetendo para a sua tradução morte libertadora. Nesta obra, dá-se uma encenação de uma determinada situação de diálogo entre o eu e o cavaleiro, que transparece na forma como se estrutura o poema. Portanto, este subdivide-se em duas partes lógicas. A primeira, as duas quadras, e a segunda, os dois tercetos. Na primeira parte, o sujeito, eu, aborda o cavaleiro e inicia a sua descrição e caracterização, dando bastante reconhecimento à sua longa caminhada noturna. Nos dois tercetos, o negro cavaleiro reforça, em resposta ao eu, a sua função como cavaleiro andante e fortalece o facto de a espada ser anunciadora da verdade e precursora da liberdade. Simbolicamente, o negro cavaleiro andante representa uma figura de caráter paradoxal, pois em si estão enraizados os dois sentidos, a conotação positiva, a verdade e a liberdade, e a conotação negativa, a morte. Aliás, a oposição de luz e sombra marca todo o soneto, funcionando também como caracterização da figura do cavaleiro e do seu emblema por excelência, ou seja, a espada. As palavras e expressões que caracterizam a espada empunhada pela personagem simbolizam a luminosidade. Brilha, cometas, luzeiro, luz, fulvas betas e coruscante, enquanto as que contribuem para a figura daquele que acentuam o caráter noturno. Sombrio cavaleiro, armas pretas, escuridão envolto da noite que projetas, sinistro nevoeiro e negro cavaleiro andante. Todos estes sentidos são recuperados na oposição presente nos últimos versos e no título, morte/liberdade. Podemos ainda concluir dois aspectos pela análise das diversas antíteses no último terceto. Firo, salvo, prospo e desbarato, consolo. Subverto, resgato. Primeiramente, damos a conhecer o caráter ambivalente/contraditório e doloroso de todo o processo em que consiste a conquista e afirmação do ideal, pois as expressões dão relevo ao difícil caminho, referindo a dor e a derrota, algo que a morte proporciona, mas que vale a pena porque, no final, resulta no consolo e salvação, ou seja, a liberdade. O segundo aspecto que se conclui é que também, através destas expressões, revela-se mais uma vez a natureza paradoxal do cavaleiro. O quadro que decidimos inserir no nosso trabalho é da autoria de Claude Monet e é designado A Seascape Shipping by Moonlight. Claude Monet é um pintor francês e um dos mais célebres pintores impressionistas. Nesta obra de arte está representado o Porto da Fleur, na Normandia, sendo que os fortes efeitos da luz deste, iluminado pela lua, contribuem para o efeito dramático da cena. Na verdade, a turbulência do mar e a escuridão das nuvens representadas suscitam uma diversidade de sentimentos, entre os quais a tristeza, a angústia, o desalento e o vazio. Estas emoções foram experienciadas pelo autor do quadro a quando do agravamento do seu problema de visão e da morte de Camila e Alice, a sua primeira e segunda mulher, respectivamente. É importante também referir os barcos à vela e os navios que são representados como grandes e fortes silhuetas escuras em comparação com os restantes elementos, havendo, mais uma vez, uma relação entre a obra e o artista que, desde muito cedo, atravessou momentos difíceis na sua vida. Na realidade, conseguimos destacar mais um ponto preponderante neste quadro, isto é, o farol. Este tem a sua luz refletida na água e contrasta com a restante obra, que é sombria, havendo, assim, um elemento que transmite um pouco de esperança. Depois da observação detalhada desta pintura, constatamos que se enquadra na teoria de arte como expressão, visto que transmite ao espectador uma variedade de emoções fortes, sendo que estas foram sentidas pelo autor durante o tempo em que a desenvolvia.
Por fim, mais tarde, Claude Monet comentou a sua fascinação por cenas do luar ou da noite, embora estas se tenham revelado bastante difíceis de retratar. Relacionando as duas obras, podemos observar que estes se entrelaçam no âmbito do contraste entre a luz e a sombra. Em A Seascape Shipping by Moonlight, o artista procurou retratar os sentimentos de tristeza, angústia e vazio através do uso de cores mais escuras e realce a inquietude do mar. Aliás, tal como o pintor, Antero faz uma conexão entre a escuridão e o nevoeiro, com a sinistralidade, evidenciando a sensação de desalento, agonia e desconsolo. Na verdade, ambos os autores experienciam situações de vida bastante turbulentas, tal como podemos ver na agitação das ondas do mar. Gostaríamos ainda de salientar o papel dos grandes e fortes barcos à vela e navios que são atraídos e direcionados para a fonte luminosa, ou seja, o farol. Da mesma maneira, o negro cavaleiro andante procura a liberdade, ou seja, a luz, que se revela como sendo a morte. Logo, tanto no soneto como no quadro, as fontes de luz representam um palácio de esperança. Em suma, a presença da oposição da luz e sombra dá-nos a conhecer as diversas emoções e sentimentos que os artistas experienciaram ao longo da concretização das suas obras de arte. Obrigada a todos!